Boa noite, pessoal. Guilherme, Anderson, Washington, meus irmãos e irmãs que estarão vendo posteriormente pelo YouTube, no canal do Centro. Hoje nós vamos continuar mais um dia, mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 25 de maio de 2022, né? E o nosso tema é a continuação, a bem da verdade, não, desculpa. Nós temos que dar uma justificativa aqui, é que hoje não seria eu, mas por uma dificuldade momentânea do João, que eu daria a parte seguinte, ele me pediu para antecipar o meu capítulo. O meu capítulo seria o capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, a gente vai dar uma invertida aí, depois ele retoma no futuro o capítulo faltante, né? Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, lembrando que a gente pode ter aqui o nosso copinho de água para fluidificar, né? E também vamos abrir com uma página, inicialmente, para, vamos dizer assim, equalizar o nosso ambiente, purificá-lo, né? E a gente poder começar bem e depois fazemos a prece. A página que eu escolhi hoje, então, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e no seu capítulo 65 tem o título Pedir. E ele começa falando de Mateus 20 a 22. Então se aproximou dele Jesus, né? Aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Vamos explorar um pouquinho isso aí. Mãe é mãe, né? Mãe quer o melhor para o filho, quer que sente logo à direita e outra à esquerda de Jesus. Tudo bem, ele entendeu, mas falou para ela, né? Não sabeis o que pedis. Aí ele continua, então, Emmanuel. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos um lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. São pedinchões inveterados. Abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto das suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores e em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, graças a Deus, essa era a página, né? Ela é autoexplicativa, não se precisa comentar muito.
Só voltar àquela história da mãe, ela queria o melhor, né? Os dois filhos que sentassem à direita e à esquerda. E Jesus fala para ela, não sabeis o que pedis. Porque, na realidade, a gente tem que saber pedir, né? E, talvez, antes mesmo de pedir, já louvar e agradecer, que é o que a gente sempre faz aqui no nosso estudo, né? Como agora vamos começar a nossa prece, invocando a irmã Laura, seus colaboradores, para mais uma noite de estudo, agradecendo, antes de mais nada, por estarmos aqui juntos, mais uma vez, com saúde, com os nossos irmãos, presentes, os que nos verão mais tarde, agradecendo por estarmos, como disse, com saúde, chegando aqui mais uma semana, inteiros, sãos, no momento em que a pandemia está mostrando que não acabou, já aumentando os números de casos aqui na cidade, dobraram, e que a gente continue merecendo a proteção da espiritualidade, no sentido de nos proteger, a nós, a nossos familiares, nossos amigos, enfim, que Jesus se compadeça de nós. A gente sabe que isso é um momento que temos que passar, faz parte desse chamado expurgo, né? Que é preciso ser feito coletivamente, mas que a gente possa merecer a misericórdia, mais uma vez, de Jesus, para que essa pandemia, de fato, comece a diminuir e possa, eventualmente, ser controlada. Vamos, então, dar início ao nosso capítulo de hoje, graças a Deus, recapitulando as aulas passadas, né? Na aula passada, o nosso irmão Guilherme nos trouxe o capítulo 22. Eu falei que hoje nós vamos para o 25, então nós demos um pulinho aí, mas depois a gente retoma o 23 daqui a 2 semanas. Então, Guilherme trouxe o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Então, na aula passada, então, esse capítulo tratou da indissolubilidade do casamento, quando então o Guilherme nos trouxe a real visão de Jesus sobre o casamento. Foi até muito interessante, porque, para mim, pelo menos, eu não tinha entendido algumas coisas, foi muito esclarecedor. E a gente pode resumir como segue, né? Não há nada imutável, a não ser o que procede de Deus. Tudo o que for obra dos homens está sujeito às mudanças, isso foi dito claramente. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países, mas as leis humanas mudam segundo os tempos e os lugares e o desenvolvimento intelectual daquele povo. Uma coisa que era válida antigamente não é mais válida hoje. Uma coisa que era crime antigamente, talvez já não seja mais. E Jesus, então, completou, naquele momento, sobre a união conjugal, ao lado da lei material, comum a todos os seres vivos, existiria uma outra lei divina, essa sim, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Ressaltou, então, ali o Guilherme que a união, o casamento, a união, ela tem que estar calcada na lei do amor. Se não for, aí a gente vai entender até que o Espiritismo ali não condena a separação. Ressaltou, por exemplo, que o divórcio é uma lei humana, que por ser humana e por ser transitória ao longo do tempo, lembrou que essa lei divina deve ser aplicada sobre a nossa visão, sobre também o adultério. Ele citou isso também. Quando poder-se-ia lembrar o caso daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. O adultério não existe onde reina o afeto recíproco sincero. Está dito lá. Se houve adultério, porque não existia mais a lei divina do amor. Então, isso trouxe ali, na semana passada, um esclarecimento bem diferente para mim. E, finalmente, nos debates que nós tivemos depois entre nós, né, nós discutimos nossas opiniões, a gente trouxe a interpretação literal que a Igreja Católica dá ao casamento, que parece que não tem evoluído, né, não permitindo a sua dissolução, apesar desse entendimento que o Evangelho do Espiritismo traz. E conversamos também, ao final, sobre como que se encaixaria nesse capítulo a união homoafetiva comum nos dias atuais, não é? Então, apesar de ter sido um dia só, o Guilherme nos trouxe uma rica discussão ali, foi muito interessante. Bom, então, passando então para o capítulo 25 de hoje, que é Buscai e Achareis, começo dizendo que ele se dividirá em
3 partes, de 1 a 5, que nós vamos ver hoje. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Itens de 6 a 8, observai os pássaros do céu. E itens de 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, o primeiro que nós vamos analisar hoje é o ajuda-te e o céu te ajudará. Na realidade, o capítulo 25, com esse título, né, de buscai e achareis, ele vai tratar da mensagem que está em Mateus 7, versículos 7 e 8. Está assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Está lá em Mateus. Isso, dito de uma outra forma, se encontra numa oração católica, que eu particularmente gosto muito, que é a oração ao Menino Jesus de Praga, que diz assim, e eu rezo essa oração com muita frequência: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, nossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que disseste, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, nossa Mãe Santíssima, eu rogo ao vosso Pai, o vosso nome, que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que disseste, o céu e a terra passarão, e a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, nossa Mãe Santíssima, eu confio que minha oração seja atendida nesse momento em que proclamamos Divino Menino Jesus de Prata. Abençoai. Essa oração me toca o coração e eu rezo frequentemente. E ela é a síntese de se buscar e acharei. E que trilogia é essa? Pois bem, dessa passagem, então, evangélica, ali a gente pode destacar 3 ações: pedir, buscar e bater. Pedir e recebereis, buscar e acharei, bater e a porta se abrirá. Pedir, buscar e bater. Que apresentam como resposta o quê? Obter, achar e abrir. Em primeiro lugar, pedimos, né? Porque é um ato de fé. Eu confio em Jesus, eu confio em Deus, eu confio na misericórdia divina, então peço. Eu tenho um ato de fé. Mas a seguir, Jesus nos chama então a agir, né? A agir. Ou seja, sugere que a gente tenha 2 ações e esforços individuais, ou seja, buscar e bater a porta por ajuda, bater por ajuda. Eu preciso bater a porta. E lá atrás a gente já estudou também a porta estreita, né? Lembra a porta estreita? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Em outras palavras, não basta apenas pedir, ainda que com imensa fé, mas é necessário que busquemos bater a porta. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Com essas palavras, então, Jesus nos exortou, nos instigou a orar e a confiar em Deus na certeza de que Ele não deixaria de atender às nossas necessidades materiais e espirituais, desde que façamos a nossa parte, desde que tenhamos o merecimento, diligenciando por obtê-los, ou seja, buscando e só então batendo a porta. E também está dito lá atrás, né? A gente já leu em algum momento, que Jesus não abandonará nenhuma das suas ovelhas, nenhuma delas vai ficar para trás, né? Enquanto houver uma ali, ele vai ficar. Tivemos até o exemplo de Judas e Jesus na cruz, quando recebeu a visita do anjo da verdade, do anjo da caridade, ele sussurrou no ouvido do anjo, vocês se lembram disso? A gente já comentou isso lá atrás. Sussurrou que ele fosse atrás de Judas, porque Judas estava precisando dele. No último momento de sofrimento de Jesus, ele lembrou de Judas. Era uma ovelha que não podia ficar para trás. E é por isso que Jesus só reencarnou, apareceu no 3º dia, né? Na ressurreição, no 3º dia, porque ficou 3 dias cuidando de Judas.
né? E, como disse, a gente falou da porta estreita, falou das ovelhas que não podem ficar para trás, e é basicamente isso que esse capítulo vai tratar, está tratando, né? Ele trata dessa trilogia, mas também vai tratar da providência divina, como é que Deus atua nas nossas vidas. E aí, eu sempre gosto, vocês já perceberam, né? Que eu gosto de uma poesiazinha, né? Essa não vai ser de Maria Dolores, não, tá? Eu queria ler, o que tem a ver aqui com isso, é do livro Antologia dos Imortais, psicografado também por Chico Xavier e Valdo Vieira, mas que receberam mensagens de diversos espíritos. E esse poema, A Vitória, foi passado pelo espírito de Casimiro Cunha. Casimiro Cunha nasceu em Vassouras em abril de 1880 e desencarnou em 1914. Ficou órfão de pai aos 7 anos, tendo cursado apenas as primeiras letras da escola primária. Perdeu a visão de um dos olhos aos 14 anos num acidente e perdeu a do segundo olho, o outro olho, 2 anos mais tarde, aos 16. Que karma, hein? Colaborou, apesar do pouco estudo, com a imprensa local de Vassouras e, desde que se tornou um espírita confesso, ele estendeu aos periódicos espíritas, principalmente ao Reformador, a sua produção poética. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vassouras. Então, o poema A Vitória, ele fala assim: pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso no desejo de avançar. Há pedras cerrando à tua frente? A mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo o enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar, mas hoje podes ser livre. A defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de um antigo pesar. Qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirma-te sem lugar. Renova-te e sê feliz. A melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos. Não te ponhas a indagar. A vida responde certo. O preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vida é trabalhar. Então, esse poema, ele basicamente diz isso. Não basta apenas pedir. A gente tem que bater na porta, tem que trabalhar, tem que fazer a nossa parte, não é verdade? E aí, ainda sobre esse primeiro item, né, do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Aliás, às vezes só esse título, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ou seja, se a gente não fizer a nossa parte, não adianta, né? Às vezes o nosso anjinho de guarda quer ajudar, mas a gente que não está ajudando, né? É preciso ter um merecimento, né? Então vamos lá. Relembrando então Mateus mais uma vez, tem lá dizendo assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, como eu tinha dito lá, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede receberá. Quem buscar achará e a porta se abrirá a quem nela bater. Qual é o homem então que entre vós dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? Está lá em Mateus, né? Ou se lhe pedir peixe, lhe dá uma serpente. Se então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará sempre boas dádivas aos que lhe pedirem. Não é verdade? Jesus vai nos dar sempre o de melhor, mas ele também não vai dar
se a gente não merecer, não fizer por onde. Do ponto de vista terreno, essa frase, essa máxima, né, buscar e achareis, é semelhante ao título, ajuda-te e o céu te ajudará. E pelo poema de Casimiro Cunha, ficou claro que o princípio dessa lei é a lei do trabalho, como ouvimos claramente no poema do Casimiro de Abreu. A lei do progresso, pois o progresso é produto do trabalho, já que um depende do outro, né? Vale lembrar aquele ditado que a gente tem, né, de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O sucesso é com S, o trabalho é com T, né? Mas que, na realidade, o trabalho vem antes do que o sucesso. E se o sucesso não vier nem depois do trabalho, também não justifica blasfemar e dizer, não, poxa, eu trabalhei e não consegui. É porque não estava na sua hora. Preciso continuar e perseverar, né? E a razão, então, de pedir não é informar a Deus daquilo que nós necessitamos, porque você já sabe. Nem tampouco lembrar a Ele que tem, o senhor esqueceu de mim. Ele não esqueceu. Ele sabe de tudo, não é? A nosso respeito. Com o pedir, com o ato de pedir, nós confessamos as nossas fraquezas, colocando-se num ato de humildade e de fé que cria, vamos dizer assim, as condições para receber a graça. Se nós tivermos o merecimento, é o religare, não é? Religare, é a religar com Deus. É pedir, buscar e bater. Vamos ver como é que nós estamos no tempo aqui. Bom, e o Evangelho, então, meus irmãos, nesse capítulo, ele nos lembra que na infância da humanidade, lá atrás, quando nós ainda éramos um mundo primitivo, a gente só aplicava a inteligência na busca de alimentos, talvez de se preservar das intempéries, se esconder nas cavernas, se defender dos animais, dos inimigos. Mas aí, com o progresso, nós fomos conseguindo mais e deixamos de ser um animal, entre aspas, né? Um homo sapiens sapiens, né? E adquirimos o desejo e o desafio de querer melhorar sempre, não é? A melhoria sempre é contínua. A gente nunca alcançou a plenitude de qualquer coisa. É no trabalho, é no nosso estudo. Acabamos de dizer que não conhecemos tudo o Anderson falou, não conhecemos tudo aqui do Kardec, então precisamos estudar mais. Quer dizer, não existe isso. Você pode se achar o maioral, o máximo no teu trabalho, não é? O Anderson toca lindamente o som dele lá, o violão, mas com certeza ele pode melhorar mais ainda, não é? Muito obrigado. Aliás, outro dia estava vendo aqui, até ia falar contigo sobre isso. Houve um evento aí na Secretaria de Cultura, que você fez lá uma apresentação belíssima também. Mas depois a gente fala sobre isso. Obrigado. Então, é esse desejo que o impele a busca dos meios para melhorar a sua situação, né? Levando às descobertas e invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que nos proporciona o que faltava. E por meio dessas pesquisas, a inteligência se desenvolveu e a moral foi se depurando, talvez não na mesma velocidade, porque a tecnologia se desenvolveu muito mais do que a moral e a ética. A gente também já conversou sobre isso. Mas, uma vez satisfeitas essas necessidades do homem, corpo, o homem primitivo, ele precisa dar um salto em busca das necessidades do espírito, né? Depois desse alimento material, é preciso alimentar o espiritual, né? E Kardec, então, nos lembra que é assim que o homem passou da selvageria à civilização. E a gente que sabe que está num mundo de expiação e provas, que pretende passar daqui a pouco para um mundo de regeneração, a gente tem que trabalhar, 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 porque senão vai ficar complicado. E então, voltando ao estudo, o Kardec termina esse item 5 do capítulo falando o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e vós a tereis.
Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. E aí Jesus adverte: mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Tem uma parte do estudo do Evangelho que fala, né? Lembrando, quando você for fazer a oração, que você faça reservadamente, no sossego do seu quarto, ou quando você estiver deitado, ou no templo, não é? Que você não precisa fazer ostentação. É por aí, esse religare. Apresentar, e continua então esse Jesus falando, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofredes serão a punição pelo vosso orgulho. Caramba, hein? Uau! Bom, uma outra passagem que é muito interessante, mas a gente já estudou também, mas vale a pena ser repetida, é a passagem que está em Lucas 18, Marcos 10, que é a passagem do cego de Jericó. Tem a ver com isso também. Ele tem aqui umas lições que vale a pena relembrar, né? Jesus, vocês se lembram, né? Estava se dirigindo com os apóstolos para Jerusalém. E quando ele chegou perto de Jericó, a multidão estava lá esperando, já aquela multidão toda, sabendo que ele ia passar por ali, e tinha um cego sentado à beira do caminho, mendigando, lá atrás. Ouvindo passar a multidão e aquele barulho acontecendo, ele perguntou: o que está acontecendo? E lhe disseram: é Jesus Nazareno que está passando por aqui. E aí ele começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando pediam, repreendiam, pediam para que ele se calasse, para que ele não atrapalhasse. E ele chamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, parou e mandou que lhe trouxessem o cara, o cego de Jericó. E chegando ele perto, Jesus perguntou: que queres que te faça? E aí ele respondeu: Senhor, eu quero ver, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu glorificando a Jesus e a Deus. E todo o povo, então, tendo visto isso, deu louvores. Mas aí também a gente estudou lá no passado, e vale a pena relembrar aqui, o que Emmanuel nos contou num outro livro sobre essa passagem, com as palavras sábias de Emmanuel no livro Pai Nosso, em que ele colocou lá 3 imperativos, o título, né? 3 imperativos. E ele disse assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Repetiu as palavras de Jesus que estão em Lucas: pedi, buscai e batei. Os 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar aquela que é uma ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe,
acercam-se das chamas e consomem a bênção do seu próprio corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Essa imagem é impactante, né? A analogia com as mariposas, né? Que ela vê o fogo do incêndio e vai para lá, né? E assim como até da luz mesmo, né? Acaba que ela morre porque a lâmpada está tão quente que ela morre ali. Mas ela é atraída pelo espelho de luz. E também na piscina, né? A piscina, ela vê o espelho d'água e vai lá e se afoga. É aquela história. São as miragens que ele faz menção aqui, perseguem miragens perigosas, né? E aí Emmanuel continua. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, não bastará rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei, aquela trilogia. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significado para os aprendizes do Evangelho. E aí ele faz uma lembrança, outra vez, do cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que te faça? Vê, a tua fé te salvou. O diálogo entre Jesus e o cego, então, segundo Emmanuel, suscita importantes reflexões. O que Jesus fez? Antes de promover a cura física do cego, ele dá ao cego a oportunidade de se manifestar ao perguntar: o que queres que te faça? Aí observamos, então, que o Senhor Jesus trabalha em concordância com as leis divinas. Ao questionar o cego, ele promove o exercício do livre-arbítrio, da vontade. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, teria também, igualmente, a de obrar, fazer o trabalho. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Observamos também, ainda no cego, que os desafios para o cego não foram desprezados. Isso é Emmanuel, né? Além da cegueira, mostra-nos a narrativa bíblica que muitos tentaram impedir que ele alcançasse Jesus. Quando ele passou, os outros que estavam lá falaram: fica quieto, está atrapalhando, não fala. Ele estava gritando, né? Tinha que gritar mais alto ainda. E ele, porém, não se deixou desanimar. Ele não desistiu, ele continuou gritando por Jesus. E essa postura, então, de não desistência, de resiliência, de insistência, é uma mensagem de nos incentivar a lutar contra os empecilhos, que Casimiro Cunha também falou lá. Tudo se resume em trabalhar, que surge quando nos dispomos a uma cura das nossas próprias mazelas da alma. Lá era do cego, aqui já estamos falando das mazelas da alma. Muitos criticam as nossas ações, no sentido de suplantar os abismos que criamos entre os nossos irmãos, quando nos inclinamos a esquecer as ofensas. E uma última lição dada por Emmanuel sobre a parábola do cego de Jericó. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem o cego. Então notem que Jesus não foi até o cego, mas pediu que lhe trouxesse. Então, o que tem aí de mensagem? É aquela parte do buscar e achareis. Está lá no Pai Nosso, né? A gente tem o hábito do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. A gente quer que o reino venha para nós, mas não somos nós que vamos ao reino. Nós não queremos fazer o esforço próprio de ir ao reino. A gente quer que venha a nós, venha a nós o reino. Não, nós temos que ir ao reino. Finalmente, a parábola, então, nos diz que após a cura, o cego seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando-o, indicando a sua mudança de atitude.
que aparece no final, então, dessa parábola, né? O esforço daquele homem foi o de seguir e vivenciar as orientações do Cristo. Então, essa parábola de Jericó é rica nesse sentido, porque ela mostra essa trilogia de que nós devemos seguir nessas nossas ações. Título desse primeiro item do capítulo: buscai e acharei, pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Bom, terminamos aqui o que estava preparado para hoje. Agora vamos então discutir ou conversar com vocês. Vai, Jorge, obrigado. Muito obrigado. Meu celular está dentro de um copo, então se estiver fazendo muito eco, eu tiro ele daqui. É porque ele está carregando. Está conseguindo me ouvir bem? Bem. Beleza. Bom, obrigado. Bom, a primeira coisa que teve uma passagem que você disse que a gente também é o principal motor de ajudar aquilo que volta para nós, né? Então, é aquele famoso me ajuda a te ajudar, mas sendo você quem ajuda e você quem é ajudado. Então, é algo que vai e volta. E eu me lembro muito desta questão de pedir, obtereis, que no livro dos médiuns fala bastante. É quase como, enfim, é quase como um método de interpretação diante de algo que você não entendeu. Ali no livro dos médiuns, existe coringas e existem, enfim, existem princípios basilares que vão te ajudar a interpretar, que é a questão do merecimento, basicamente. É a questão do merecimento. Por que não obtém? Por que não é? Porque mesmo você tendo a certeza que merece aquilo, você não obteve. É questão de merecimento. E às vezes o merecimento a gente confunde em relação a algo muito trivial de o quanto que a gente tem de crédito e o que a gente pode comprar com esse crédito ou exigir que nos seja dado esse crédito. Mas só quem sabe o que a gente precisa mesmo, certamente com a nossa consciência e elevação, não somos nós. Existem seres que nos guardam e espíritos que nos querem bem, e sem falar de Deus e todos os espíritos elevados, eles sabem muito mais à frente, de uma forma muito mais ampliada do que nós. Então, concordo plenamente nesse ponto, que a gente não sabe pedir. A gente pede de forma afoita, e os pedidos nossos geralmente são materialistas, são aqueles que traduzem a nossa limitação de compreensão de mundo, de vida, de natureza. Então, assim, é até compreensível que os nossos pedidos não sejam compatíveis com a clareza que um espírito que um espírito sem estar aprisionado na matéria tem, ou um espírito mais evoluído, com mais tempo de encarnações e de bondades, de provas e expiações tem. E, enfim, por fim, só para fechar mesmo da questão do merecimento, eu fico pensando muito em metáforas, enfim, em associações, tal como pais que, diante de pedidos muito insistentes de um filho, de uma criança, sempre fala, eu sei o que é melhor para você. Enfim, e de certa forma sabe, né? Por quê? Porque tem mais experiência, já passou por coisas que a criança não passou ainda, sabe que aquele pedido, se for dado, vai ser pior para aquela pessoa. Então, muitas vezes, o que nos é negado, né? Não é nem negado, mas o que não é possível para nós por merecimento ser alcançado, é o maior benefício que a gente pode alcançar, porque a gente não sabe pedir. Então, é exatamente como é que a gente aprende a pedir. A gente aprende a pedir de forma íntima, estudo relacionado aos caminhos de bondade, de retidão que outros espíritos dão seu testemunho. Aí a gente aprende a pedir, né? Mas antes de tudo, a gente tem que aprender a agradecer. Bom, Jorge, muito obrigado, né, pelo carinho aí, pelo estudo. Deu uma variada nos poemas hoje, né? O Casimiro Cunha, eu não conheço bem, assim, na verdade, nem Maria Dolores eu conheço bem, né?
Mas é engraçado, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Maria Dolores foi contigo, mas o Casimiro Cunha já tinha visto um outro poema na internet, é muito bonito, né? E achei curioso que você falou do cego, né, de Jericó, e ele também teve um problema, né? Então, achei curioso. Foi problema de vista mesmo que ele teve, Casimiro Cunha. Achei curioso. Eu não tinha feito essa relação das duas. Né? Mas, de qualquer forma, assim, é algo que não é diretamente relacionado ao tema, mas que me chamou a atenção. Até peço desculpa para vocês, essa semana eu estou muito atarefado, então minha participação vai ser curtinha para não falar besteira, que eu prestei atenção só em 60% do tempo. Mas teve uma coisa que você falou que eu acho tão importante e que às vezes passa despercebido, né? Que é o seguinte, o que é responsável pelas nossas quedas é justamente o nosso orgulho. Então, eu acho que a gente nem sempre conserva essa certeza. Às vezes parece que a vida tá indo contra a gente, mas não é verdade. A gente tem que compreender que nós mesmos estamos jogando contra nós, né? Então, eu acho que a prece é uma ferramenta muito importante para a gente mudar a forma como a gente encara a vida, porque a gente consegue entrar em contato com, com Deus, com seres superiores, para aí sim a gente mudar a nossa visão diante das questões que nos aparecem, né? E aí a gente vai construindo uma fé que é capaz de nos dar um suporte descomunal, né? Então, de qualquer forma, essa parte que você pegou ali, que você falou disso, né? A gente cai porque a gente é orgulhoso, não é porque a vida está pregando uma peça na gente, não é porque a gente só tem que sofrer, não é nada disso. A gente sofre para a gente poder se aprimorar e não o contrário. Então, é importante a gente saber o porquê que as provas existem, o porquê que as quedas acontecem. Então, e aí se torna realmente uma jornada, né? Uma jornada de autodescoberta e de autoaprimoramento. É mais ou menos por aí. E só um comentário que também não tem tanto a ver com o estudo de hoje, mas é muito importante. Eu continuo lendo aquele livro da Hermance Dufour, né? E hoje de manhã, fazendo as minhas orações, depois de ler o livro, vários novos esclarecimentos me vieram à mente, assim. Então eu acho que daqui a um tempo seria legal fazer uma segunda dose daquela palestra com algumas novas ideias que me vieram, assim. Fiquei muito feliz. Muito bom, já vamos aguardar ansiosamente essa segunda parte. É verdade. Washington. Oi, amigo. Não, só agradecer mesmo. E cada ponto, né, que a gente escuta uma, duas, três vezes o assunto e a gente acaba enxergando as coisas melhores, né? Então, igual você falou que o assunto da semana passada que esclareceu muita coisa para você, né? Então é assim mesmo, né? Cada vez que a gente lê, entende mais um pedacinho, mais alguma coisa, né? Só mesmo essa observação e agradecer. Eu já tenho um tempinho. Eu não sei também. Jorge, Pois não. só lembrei de algo aqui. Você que gosta também da cultura de filme e tudo. Você lembra aquele filme de comédia que Jim Carrey ele faz o Todo-Poderoso? Ele faz Deus? Não, esse eu não vi. Não, viu? Não, enfim, é um filme de comédia. E num dado momento, ele começa a tentar organizar as preces das pessoas que pedem coisas para ele, né? Ele como Deus, né? Tá substituindo Deus durante um tempo. Ele assim cansado e já sem tempo de ficar lendo todo mundo e ficar organizando, interpretando, ele bota tudo como se fosse no computador e dá um Ctrl tudo ali, um Ctrl all e bota sim para tudo. Aí no dia seguinte o mundo está um caos. Todo mundo ganhou na loteria, todo mundo está belo, todo mundo está alto, todo mundo está forte. Feliz no casamento. Exato. A pior maldição que existiria é se todos os nossos pedidos fossem acolhidos. Exatamente, exatamente.
você colocou bem essa questão do merecimento que talvez, eu não sei, às vezes eu não gosto, eu penso muitas vezes se eu devo citar ou não casos pessoais, mas eu acabo citando, porque não para mostrar que eu sou mais merecedor ou que eu sou melhor do que ninguém, mas é porque ao longo desses 72 anos, com certeza comparado, não com o Washington, que é mais ou menos a minha idade, mas com o Guilherme e com o Anderson, eu tenho algumas experiências que eu considero enriquecedoras da minha fé. Então, eu vou gastar 2 minutos aqui para contar, mas eu acho que até já mencionei isso no passado há muito tempo, talvez na outra versão do estudo. Em dado momento da minha vida, que foi em 2004, então 18 anos agora, eu recebi a notícia de que eu estava com um tumor no intestino, cancerígeno, e sabia que era maligno depois, né? E foi detectado precocemente, até porque eu sou muito disciplinado em relação a exames periódicos, eu faço anualmente e tal. Detetei um exame periódico, uma mancha, e aí fomos fazer aprofundamento, né, por tomografia, e apareceu lá um tumor no intestino. Muito bem. Eu fui fazer, quando recebi essa notícia, eu entrei em pânico. Não é fácil você receber uma notícia de que você está com um tumor, provavelmente maligno, no teu corpo, né? Você, eu ainda mais, em 2004 eu estava com 54 anos. Então foi uma coisa meio impactante. Por uma semana, mais ou menos, eu fiquei para baixo. Depois eu reuni, através da minha fé, eu diria que é incomensurável, né? Eu reuni forças e levantei. Eu gosto de escrever, escrevi os textos bastante down mesmo ali naquele momento. Se você ler aqueles textos, o cara estava para baixo mesmo. Mas aí eu me recuperei, foi aprimorando lá os exames, outra consulta, foi para o Rio e fomos fazer uma cirurgia. Eu fiz 3 cirurgias, porque houve recidiva desse tumor outras 2 vezes. Mas a primeira cirurgia ela foi muito, muito importante. Eu fui fazer a cirurgia na Clínica São José. É uma clínica católica, em que tem lá as freiras, os padres passando pelo corredor. É ali em Botafogo, limite Botafogo com Jardim Botânico. É católico mesmo, tem missa, tem tudo lá acontecendo dentro da igreja, dentro do hospital. E o meu médico operava ali. Então nós fomos fazer, tinha lá os enfermeiros que vão 24 por 72, eles trabalham 24 horas e descansam depois 72 horas. Tinha um em particular, chamado Souza. E o Souza simpático, todos eram muito simpáticos, muito bons profissionais. E o Souza, sabendo que eu ia ter alta em breve, ele estava 24 por 72, ou seja, quando ele voltasse eu não estaria mais, ele veio trazer os remédios, como vinha periodicamente, né? Remédio, tirar a pressão, ver os aparelhos, anotar as medidas dos aparelhos, etc. Ele falou, na próxima vez você já vai estar com alta e tal. Isso que eu estou contando tem testemunhas. Estava eu, minha esposa, e tinha visita naquele momento no meu quarto. Tinha visita lá. Então tem testemunha. Tá inventando, porque estava sozinho lá, inventou, sonhou, teve uma alucinação. Não, tem testemunha. O Souza estava falando normal, assim. Não, então quando eu voltar aqui, o senhor já foi, teve alta. O Souza fez assim, deu uma incorporada. O Souza deu uma incorporada. Eu lamento que eu não sabia que isso ia acontecer, porque a mensagem que foi dada merecia ter sido gravada. A entidade que baixou ali naquele hospital católico, por um enfermeiro desconhecido, em resumo, dizia o seguinte: fique tranquilo. Resumo, foi longa, mas em resumo ela dizia o seguinte: fique tranquilo que nós estávamos aqui com você todo o tempo. Aí, meu cara, aí depois o Souza, depois da mensagem longa que ele deu, né, fez os passes, etc. Quando ele voltou a si, ele percebeu o que tinha acontecido, ficou super sem graça, saiu batido porta fora e esqueceu até bandejinha de seringa, de não sei o quê. Depois voltou para buscar quando ele se refez, porque ele não esperava que ele fosse tomado por aquela incorporação. Então, aí eu digo a vocês, quer dizer, é um exemplo que aconteceu na minha vida,
num momento importante, que só veio reforçar a minha fé. E outros tantos exemplos eu já tive, não só comigo, mas com outras pessoas nessa minha caminhada espírita. Eu vi muitos exemplos. Então, quando eu buscar e acharei, pedir e recebereis, tem tudo a ver, claro, com o que se tratou aqui, mas o mais importante de tudo, que é a mensagem final que eu queria dizer, do meu caso, eu nunca blasfemei. Eu posso ter tido, tenho todos os defeitos possíveis e imaginários, mas em nenhum momento, em nenhum dos momentos difíceis que eu já passei, que foram alguns, não foi só esse, tive 3 cirurgias do intestino, são 5 tumores que apareceram, 1 na primeira vez, 1 na segunda vez e 3 na terceira vez. Então, todos nessa região abdominal. Eu nunca blasfemei, eu sempre tive confiança absoluta. Não que eu ia sair bem, porque eu não posso ter confiança nisso. Podia ter chegado a minha hora, mas eu tinha confiança de que eu estava sendo ajudado para o que fosse melhor. Porque, às vezes, eu peço sempre assim, eu peço o melhor, porque a minha visão é muito limitada. Eu posso estar pedindo para ir para a direita e para a direita não ser bom. Então, eu não posso pedir para ir para a direita e nem posso pedir para ir para a esquerda. Eu posso pedir para o que seja melhor para mim. Porque eles é que têm que ver o que é melhor para mim. Eu não sei. Então, isso é importante. É importante a gente não, quando a gente cair, a gente não blasfemar. Por que eu? Por que eu que tenho com 54 anos ter um tumor no meu intestino? Por que eu tenho tantas coisas a realizar? Então, isso aqui é importante. Queria passar isso para vocês. Desculpem contar um caso pessoal, mas é um exemplo que aconteceu, que eu acho que serve como uma exortação da fé e de que a gente não deve blasfemar quando tem a queda. Não, muito obrigado, Jorge. Depoimento muito bacana e muito bom de se ouvir. Mas é isso. Então, depois desse... Mas, sem dúvida, e também aprovação da fé, né, Jota? Porque eu também já passei por alguns momentos delicados e a gente sabe como que é a gente conseguir manter o equilíbrio, né? Então, no primeiro momento, a gente fica assim meio perdido, né? Aí depois você volta na razão e aí começa no que você acredita, aí você começa a meditar, aí tudo vai passando melhor, né? Mas o primeiro momento é muito difícil, realmente, né? Aquele primeiro momento que eu citei, aquela primeira semana que eu fiquei para baixo, eu escrevi vários textos. Em nenhum desses textos você vai ver ali revolta. Vai ver ali humildemente pedindo para que eu não sofresse muito, para que, se a coisa piorasse, eu tivesse uma passagem rápida, para não causar sofrimento para mim, nem para meus familiares, prolongado. Mas em nenhum momento eu disse, poxa, mas logo comigo, porque eu não mereço. Poxa, eu sou tão espírita, eu leio, eu faço. Em nenhum momento, não tem nada escrito nesse sentido. Só tem ali pedido para, pelo menos, se eu merecer, quebrar um pouco o meu galho para não sofrer muito. Porque o câncer, eu vi. O câncer, já vi 2, 3 vezes na nossa família. A coisa é complicada, muito complicada. Você, em 2 meses, 3 meses, você fica pele e osso de não ter um lugar para dar uma injeção de morfina no teu corpo, porque não pega, de tão sem carne que você está. Então, é muito chocante. E eu pedia isso, eu já tinha visto isso na família. Eu falei, não, me poupe disso, meu Deus, por favor, se eu merecer. E aí a gente recebe uma mensagem dessa, poxa, essa aí para a galera, né? Como se diz, né? O que mais que você quer? Mas é isso. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Guilherme, por exemplo, hoje? Claro, faço. Agradecer de forma honesta, direta, de coração, a oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, em comunhão de pensamentos, reconhecendo-nos como incompletos e pessoas que buscam o estudo, uma orientação,
um amparo, mas que ao mesmo tempo pensamos e sentimos também sermos merecedores do amor de Deus, do amor um dos outros, do amparo de uma mão amiga. Que consigamos cada dia mais perceber as influências, os direcionamentos, as sensibilidades e os sinais que nos são dados diariamente, e que saibamos agradecer a todos eles, pois todos são oportunidades para abrir mais o nosso pensamento e nosso olhar. Que saibamos enxergar no testemunho, na experiência do próximo, do irmão, a grandeza da vida, a grandeza e a exuberância da vida de cada um de nós. Que a partir dos testemunhos, a partir das histórias, a gente se alimente com essa energia e queira cada vez mais nos melhorarmos. E quando em algum momento nos sentirmos inspirados, nos sentirmos dignos de sentar no isolamento e da clausura do quarto, elevar o pensamento a Deus e aos espíritos que nos guardam e pedir algo que, antes de tudo, que nos seja dada a grande liberdade de que esse pedido seja também não só para nós, que esse pedido seja transformado e que esse pedido, o resultado desse pedido, seja ampliado a partir de nós para todos aqueles que nos cercam e possa dele desfrutar. Que sejamos cada vez mais ferramentas da bondade de Deus, pois não somos capazes de entendê-la. Pois então que nos entreguemos de forma ampla, que tenhamos fé de que o caminho que nos é colocado à frente deve ser trilhado, mesmo que não conheçamos de onde chega, onde é o seu objetivo, onde é o ponto de chegada. Que tenhamos fé e confiança. Agradecemos e sigamos nesse caminho. Graças a Deus. Bom. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, então, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos na semana seguinte. Certo? Um abraço, gente. Abraço. Tchau.